dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu glorifico ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por essa oportunidade que Ele assim nos concede na manhã neste dia. Eu quero meditar com você. Deus não é conveniente com o pecado. Gênesis capítulo 18, versículo 20 diz: Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas que o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito. Corresponde ao que eu tenho ouvido. O pecado é uma rebelião contra os ensinamentos de Deus, que desde o princípio a humanidade tem afastado os homens do seu Criador. Uma boa definição de pecado é errar o alvo. E o problema desse afastamento do Senhor Deus, que não se trata apenas de um ato isolado, mas refere-se a um estado de alma, um coração totalmente inclinado para uma direção oposta ao Senhor. As consequências são de tal forma agressivas à vontade divina que torna a comunhão com Deus Santo impossível. Ele não pode conviver com isso. 3 declarações bíblicas deixam essa verdade muito clara. Mas as suas maldades separam vocês de Deus e os seus pecados encobrem de vocês o rosto dele. Isaías 9:2. Houve um rompimento nas relações do homem com o Criador e aconteceu o que poderíamos chamar de confusão da pessoa do Senhor para a percepção do homem em relação àquele que o criou com tanto amor e tão bons propósitos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. A ideia aqui é algo que foi perdido, o pecado como rebelião contra os propósitos divinos. É uma enorme perda. Todo homem que vive sem arrependimento dos seus pecados, por mais posses que tenha, na verdade perdeu tudo, pois não tem o dom da vida eterna. Assim eu lhe digo no Senhor e insisto, que não vivam mais como gentios. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Efésios 4:17 e 18. Vê-se por esses textos inspirados da palavra de Deus que há um problema seríssimo que envolve a humanidade e ele chama pecado. Ou seja, uma barreira que separa o ser humano do Criador. Esse obstáculo à comunhão com o Pai não fica apenas no mundo dos pensamentos, mas acaba concretizando em ações visíveis. É esse olhar divino que se refere o texto do versículo hoje. O pecado de Sodoma e Gomorra foi tão grave, visto que Deus, numa linguagem humana, se torna mais clara a mensagem. Ele desceu para ver o que estava acontecendo. Nosso Deus vê o pecado e não se torna conveniente com ele. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa do pecado. Eu quero orar com você nesta manhã. Senhor Deus, ajuda-nos nesta caminhada terrestre tão marcada por desafios, por desvios de sua vontade, Pai, tão afetada pelo pecado que nos separa na comunhão contigo. E quando olhares para a nossa situação, que os teus olhos se encham de misericórdia, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe nesta manhã.